Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre os números do emprego nos Estados Unidos que saíram na passada semana e também da decisão dos Estados Unidos e do Reino Unido em libertarem petróleo das suas reservas estratégicas. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos analisar o tema da inflação e fazer uma antevisão da época de resultados que vai ter início. O nosso convidado de hoje é o Luís Bravo, Head of Investment Advisory do Bison Bank. Luís, bem-vindo de volta ao programa. Olá, bom dia, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Tudo bem, Luís? Vamos aqui começar precisamente pelos Estados Unidos, pelos dados mais recentes. A criação de postos de trabalho nos Estados Unidos foi inferior ao esperado, mas mesmo assim registrou um valor robusto. Como é que olhas para estes dados? Bom, a questão é que a tendência está lá e não parece estar pronta para sair tão cedo. Portanto, aquilo que dizem os números é efetivamente que vamos continuar a ter uma espécie de desacoplagem dos Estados Unidos daquilo que parece ser um bocado a realidade europeia, motivada também por fatores geopolíticos, mas tão cedo não vai sair, e isso só tem criado pressão para continuarmos a achar que a Reserva Federal Norte-Americana vai continuar a ter uma movimentação no sentido mais de tightening, ou digamos de aperto das condições monetárias, que não tem só a ver com a subida de taxas de juros, mas de tentar controlar aquilo que têm sido os números da inflação. Para além dos números da criação de emprego, há obviamente a valorização, tem havido obviamente também, creio que poderemos falar isso mais à frente, mas tem havido obviamente também tem havido a valorização do dólar, o que deixa antever já e antecipado pelo mercado novas subidas. Fala-se, pronto, aquilo que o mercado espera em maio, que será mais uma subida, provavelmente até de meio ponto. Luís, e a questão da inflação neste momento, estando no mercado de trabalho claramente identificada como tu referiste, até que ponto é que poderá começar a ser já estrutural e até que ponto é que mesmo essa inflação, o crescimento dos rendimentos, que situou-se nos 5,4 em termos anuais, mas ainda assim inferior à inflação geral. Portanto, ou seja, significa basicamente na prática que os trabalhadores, portanto, perderam o poder de compra, direto, de forma direta. Que impacto é que isso vai ter no consumo? É incerto. Portanto, nós temos neste momento uma situação de subida dos preços das matérias-primas, como todos bem sabemos. Nem tudo é correlacionado com os eventos geopolíticos, ou creio que há uma combinação quer da estratégia de saída daquilo que foram 2 anos de pandemia e com o estrangulamento do lado da oferta, mas que de facto existe e atingiu proporções que mexem não só com o nível de inflação, mas sobretudo com o rendimento disponível das famílias. Esse equilíbrio, portanto, quanto mais tempo durarem estes desequilíbrios que existem, maior vai ser o impacto ou digamos, estrutural sobre o rendimento disponível, e sobretudo isto nos Estados Unidos, que é o maior mercado de consumo a nível mundial, portanto, influi diretamente naquilo que é o produto da economia mundial. Pode levar a algum abrandamento daquilo que é o crescimento da economia, sobretudo para este ano, provavelmente até início do próximo, se a guerra se prolongar durante muito tempo e levar um alastramento para os preços das matérias-primas. E isso é, digamos, aquilo que pode ser aqui uma variável que também as autoridades monetárias, sobretudo a Reserva Federal, pode ter que jogar ou ter que utilizar naquilo que é a sua narrativa, e que vai ser de facto um dos fatores interessantes para ver na próxima reunião, e que até podemos avaliar na próxima semana, creio eu, quando saírem as minutas da última reunião da FED. Mas sim, é neste momento provavelmente o risco, ou digamos a incerteza, que é aquilo que é a única certeza que neste momento parece existir em termos de política, e que mexe com o crescimento ou com uma eventual recessão, que para mim ainda é de probabilidade reduzida, porque para os Estados Unidos esta questão da guerra não tem o mesmo impacto na Europa, mas é de facto a variável que pode mexer nos próximos 2 meses com as decisões dos investidores, sobretudo, não é? Aquilo que também nos interessa aqui. E já agora, Luís, como é que tu avalias aquilo que foi bastante noticiado nos Estados Unidos, que é a inversão
do diferencial entre as taxas de juros. Neste momento, em todas as taxas de juros, portanto, as taxas de juros de menor prazo estão com um valor, a um juro superior às de maior prazo. Em todos, neste momento, são 13 inversões que aconteceram, inclusive nas mais importantes, que é de 2 anos e 10 anos, que, historicamente, nas últimas 8 recessões, antecipou esse período de recessão, se bem com um prazo. Portanto, não é no mês a seguir, mas é com um ano e meio, mais ou menos. Como é que tu vês isso? E será que desta vez também vai antecipar uma recessão daqui a um ano? De facto, é uma das alterações que houve no primeiro trimestre, teve a ver com essa inversão, e que é um indicador técnico de recessão, ou pelo menos de abrandamento económico. Eu diria que nós temos sempre que analisar aquilo, tendo em consideração os fatores que temos. Neste momento, o grande fator que pesa por cima da mesa é não só, porque nós falamos da questão da guerra, mas não é a questão da guerra só, é aquilo até onde é que vão, por exemplo, as sanções económicas e com que velocidade é que o Ocidente consegue substituir matérias-primas sobre aqueles que eram os tradicionais fornecedores de energia. Estes fatores e a forma como for conjugada a resposta dos bancos centrais, que deverão ter que ser diferentes consoante a zona onde estão inseridas, aquilo que parece ser o grande motor da economia mundial, que é os Estados Unidos, parece ainda algo imune a toda esta política de sanções e dos efeitos colaterais da subida das matérias-primas, ou pelo menos menos do que os outros parceiros do mundo desenvolvido. E isso pode fazer com que tenhamos um abrandamento, e esse é aquele cenário central com que nós trabalhamos com os nossos clientes. Teremos provavelmente um abrandamento, um reposicionamento das estratégias e não uma recessão, pelo menos nos próximos trimestres, ou 6, 12 meses, como nós costumamos avaliar. Obviamente que, como eu disse, a única certeza neste momento temos é uma grande incerteza. Se tivermos uma grande escalada de sanções, se tivermos um prolongamento do conflito e se de repente isto se alastrar para uma grande cortina de ferro, e que envolve, por exemplo, a China, nós estamos, obviamente, sentados a falar de um período de ajustamento que vai incluir, provavelmente, uma recessão mundial, e aí sim, esses indicadores técnicos que nós vemos nas curvas podem, de facto, prever mais uma recessão. Mas esse não é o cenário que nós temos. Pelo menos eu estou a trabalhar nesse momento com os meus clientes. Há economistas que prevêem subidas de 50 pontos base nas próximas 3 reuniões da Fed. Parece um cenário viável? Eu julgo que nós estávamos a falar disso aqui no início do ano, e eu sempre achei que o Fed ia ter mais paciência, porque estávamos a falar de um cenário de saída de pandemia, e achava que os bancos centrais iam ter paciência com a subida de taxas. Neste momento as coisas mudaram significativamente. Há aqui um fenómeno sobre as matérias-primas que não pode ser ignorado, e que e que a transitoriedade que falávamos na inflação deixou de estar em cima da mesa. Neste momento a inflação é algo que está para ficar, nem que seja por causa desta questão das matérias-primas. Nesse sentido, é possível vermos movimentos um pouco mais agressivos, sobretudo na parte nos Estados Unidos, onde existe um efeito de procura muito mais resiliente, e, portanto, não é já só sobre a subida de matérias-primas, é sobre como proteger o rendimento das famílias e o consumo no final do dia, portanto, de uma espiral inflacionista. Na Europa, eu diria que a história ainda é um bocadinho diferente. Muito bem. Luís, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e até já.